Menina, eu tô tremendo muito. Faremos perguntas sobre a tua dissertação, sobre a tua monografia. E ao final, a gente vai pedir você se redigir, os convidados se redigirem, para atribuirmos um grau ao seu desempenho. Então, vou colocar aqui com 3 horas, com 3h15, a gente ensina. Tá? Pode ir. Primeiramente, boa tarde, Giovanna. Boa tarde aos convidados, a minha família, minha esposa, minha filha. Nessa tarde vem falar sobre a importância da integração entre os setores de logística, almoxarifado e compras de uma empresa. Como a professora já falou, meu nome é Fábio Gatti Cavalcante, meu orientador aqui presente, o professor André Almeida. E vamos ao foco do nosso projeto, do nosso trabalho. Senhores, todos sabem que nós vivemos num mundo globalizado, onde estamos num momento em que cada empresa ela procura, dentro do seu ramo de atuação, trabalhar de forma competitiva, dinâmica, para ganhar mais espaço de mercado. O objetivo principal de qualquer companhia é esse, né? Então, objetivando a busca pela integração, otimização e controle das atividades executadas pelos setores de suprimentos, as organizações têm passado por grandes desafios. Então, o meu objetivo principal aqui hoje é definir critérios de integração em consonância com o contexto do sistema ERP. Objetivo geral. Nessa tarde eu pretendo demonstrar como a implantação de um software ERP pode ser benéfico para uma companhia, uma vez que ele reduz os custos operacionais e otimiza os processos por facilitar a comunicação entre as partes interessadas. Todo esse trabalho que vai ser apresentado, ele gira no processo de comunicação e otimização de etapas, de fluidez de processos internos da companhia. Então, eu quero mostrar de forma abrangente e até mesmo sistêmica os benefícios da implantação do sistema ERP com base numa vivência real que eu tenho na minha companhia, tá? Na companhia a qual eu trabalho já há 13 anos, aproximadamente. Agora, qual é a justificativa para se implementar esse sistema dentro da companhia? Primeiro, nada mais do que o aumento da agilidade. Agilidade da comunicação interna, agilidade dos processos, agilidade das conversas setoriais. Tá? Segundo, ganho de credibilidade das informações obtidas. Uma vez que não tenho mais a comunicação verbal simplesmente dita, ou então a comunicação escrita, eu passo a ter uma comunicação sistêmica, eu ganho credibilidade nas minhas informações. Terceiro, maior integração das informações. Fica muito mais simples, por exemplo, para um gestor poder fazer um levantamento, fazer uma análise num sistema único de monitoramento, um sistema único desenvolvido para aquele fim. E por último, não menos importante, a facilitação para a tomada de decisões por parte dos gestores e da alta direção. É claro, uma vez que eu tenho tudo num único local, para você poder pesquisar, para você levantar informações, para você entrar, por exemplo, no processo licitatório, as tomadas de decisões ficam muito mais rápidas, muito mais dinâmicas, para a alta direção e para os gestores de uma forma geral. Mas qual foi a problemática que me levou a fazer uma pesquisa sobre esse tipo de sistema? Alguns fatores que envolvem a integração e comunicação da empresa a qual eu trabalho, a empresa X, pode-se observar falhas gravíssimas no contexto administrativo. Eu citei algumas falhas, alguns problemas que nós tínhamos, que eram corriqueiros, inclusive. Tá? Primeiro, falta de material para conclusão de obras. O planejamento, normalmente, ele era muito mal feito. Nós não tínhamos um histórico das atividades, das necessidades de suprimento que nós poderíamos ter para determinadas obras. Então, normalmente se comprava menos do que se devia usar.
Segundo, perda de rastreabilidade dos equipamentos. Os gestores não sabiam exatamente onde estava cada equipamento, o que ele tinha ao seu dispor para uma certa atividade. Terceiro, havia muitos atrasos de entrega, atrasos logísticos. Quarto, aquisições que eram feitas desnecessariamente. Uma vez que eu não tinha, por exemplo, no setor de almoxarifado, sabia exatamente o que tinha internamente, acontecia de fazer pedidos ao setor de compras desnecessários, de materiais que eu tinha dentro da empresa, dentro da companhia. O outro ponto a se falar é a logística, que era bastante deficiente, por conta do planejamento mal feito. E por último, estoques super e subdimensionados. Eu tinha muito daquilo que eu não precisava usar e tinha pouco daquilo que eu tinha necessidade de uso rotineiro. Essa é a problemática que nos levou a fazer um trabalho sobre esse assunto. Agora eu vou falar um pouquinho, falar rápido, pincelar sobre a tríade dos setores estratégicos, que são os setores de suprimentos. O primeiro setor que eu vou comentar aqui é o setor de logística. Okay? Onoff, ele comenta que o conceito de logística é o processo de planejar, executar e controlar de forma eficiente a movimentação e armazenagem dos materiais, de forma a garantir o prazo de entrega aos usuários. A logística trabalha basicamente com isso, com transporte e entrega de materiais. Existem histórias dos antigos em que muitas guerras eram vencidas pelas nações que tinham uma boa logística que supria suas tropas. E a gente aprende nesse passado, né? Algumas funções da logística de suprimentos: assegurar o abastecimento conforme especificado. Por quem? Pelos stakeholders, as partes interessadas. Segundo, assegurar o cumprimento das datas e programação de entrega. Minimizar os gastos totais com aquisições dos materiais e serviços. Minimizar perdas. Por quê? Por evoluções e retrabalhos. Um setor que tem que estar atualizado constantemente com as inovações, mudanças e tendências de mercado. Eu entendo que essas funções, conforme Geisler fala, essas funções, elas são funções que devem ser tratadas de uma forma bastante atenta pelos gestores dessas áreas, dessa área específica. Agora, de nada adianta eu ter um processo de logística bem elaborado se eu não tiver um processo de comunicação eficiente, principalmente para esse setor. Conforme a pirâmide demonstra, se eu tiver um processo de comunicação eficiente, eu vou ter integração. Isso é fato. Integração você vai obter com comunicação. E tendo comunicação e integração, eu vou ter um diferencial de mercado. Eu vou ser uma empresa competitiva. Eu vou ter uma logística competitiva para atender a demanda de mercado, atender a minha necessidade dentro da companhia. Vou falar rapidamente sobre compras. A compras dentro de uma empresa, conforme está citado, ela fornece um apoio para o sucesso do sistema logístico. A logística só vai funcionar, assim como também o almoxarifado, a gente vai ver depois, se compras for eficiente. Ela supre o processo produtivo, além de contribuir com a redução dos custos por meio de negociação de preços. Um setor de compras bem delineado, um setor de compras bem formatado, é um setor lucrativo. Infelizmente, muitas companhias não veem isso. Elas veem compras como um setor que dá o quê? Despesa, como um setor que vai tirar o dinheiro do bolso do empresário. Mas na verdade não é. É um setor que pode trazer sim uma rentabilidade para o negócio, desde que as pessoas que trabalham no setor estejam imbuídas para o negócio que se propõe fazer. Tá? Almoxarifado. Por último, almoxarifado não menos importante, ok? O objetivo principal do almoxarifado: disponibilizar a mercadoria de acordo com as necessidades do cliente. Ponto. Isso é o principal. Eu tenho que ter mercadoria para atender a minha demanda. Eu tenho que ter estoque para atender a demanda do meu negócio. Mas o almoxarifado ele tem 3 variáveis muito bem colocadas aqui nesse gráfico que valem discutir. É a parte de recebimento de materiais,
é a parte de armazenagem de materiais e, por último, apoio na parte de distribuição de materiais. Poxa, Gatti, mas você não falou que a logística que distribui? A logística, ela vai transportar, mas o almoxarifado ele vai suprir toda a companhia, com base naquilo que ele tem guardado dentro do seu processo de armazenagem. Ok? Agora vamos falar sobre ERP. ERP quer dizer Enterprise Resource Planning, empresa, recurso e planejamento. Senhores, ERP é um software desenvolvido para facilitar exatamente isso, a comunicação entre as áreas. Desenvolvido para que haja fluidez de conversação entre os mais diversos setores da companhia, para que os gestores possam tomar suas decisões, assim como eu falei no início. E assim o processo andar de forma ordenada, de forma consultada. Okay? Tira-se do ambiente o processo manual e entra o processo automatizado, o processo integrado. Eu estou citando aqui alguns benefícios do sistema ERP. Primeiro, automatização das tarefas manuais. É que eu falei ainda há pouco. O processo manual vai de lado e eu passo a automatizar esse processo no sistema. Otimização de processos. Controle sobre as operações da empresa. Também fornece disponibilidade imediata das informações de forma segura. Também ajuda no auxílio para a tomada de decisões, isso pelos gestores, gerência e autodireção da companhia. Reduz os riscos estratégicos da atividade empresarial. Como? Como vai reduzir os riscos estratégicos? Eu vou até ressaltar isso aqui. Porque eu vou poder passar a participar de processos licitatórios tendo noção real daquilo que eu tenho dentro da companhia, daquilo que eu faço dentro da companhia. E por último, redução de custos. Eu vou falar aqui uma outra questão, a questão do investimento, tá? Muitas companhias não investem no sistema ERP por achar que é um sistema muito caro. Realmente é, mas ele se paga com o tempo. E a gente vai ver isso aqui. Estudo de caso. Ele vai decorrer de forma qualitativa, interagindo com os conceitos e afinidade da importância como diferencial. A nossa empresa, ela tem hoje em sua organização um sistema ERP responsável por integrar toda a companhia baseado em permissões distintas conforme funções e competências. Nessa companhia que eu trabalho, eu tenho a função de gerente de contrato. Como gerente, eu tenho acesso praticamente restrito a todas as informações da empresa. Diferentemente, por exemplo, do gestor do almoxarifado, do gestor de logística ou de um outro funcionário qualquer da empresa. Cada um tem a sua permissão dentro do ambiente. Okay? Dentro da visão empresarial, o que motivou a nossa companhia, a inovação tecnológica foi a implantação do sistema. Primeiro, nós tínhamos falhas recorrentes de comunicação setorial. Segundo, a perda de dados nos processos eram constantes. Ninguém sabia o que estava onde, por que estava, muitas vezes não sabia nem por que estava comprando. Demora nas tomadas de decisões devido a informações inconsistentes. Inexistência de indicadores para medição de desempenho. Uma vez que eu não tinha meu processo mapeado, eu não tinha como medir o meu processo, muito menos criar metas setoriais. Nós tivemos perda de vantagem competitiva em licitações. Por diversas vezes, perdemos licitações exatamente por falta de um planejamento estratégico dentro da companhia, uma falta de visão toda da companhia. Passamos a ter, nós tínhamos uma margem de lucro muito reduzida, exatamente por gastos desnecessários. E por último, existiam aquisições desnecessárias. O setor tinha, a empresa tinha, mas se comprava porque não sabia que tinha. Então, com uma empresa de médio e grande porte hoje, como gestor, eu digo que é fundamental se ter um sistema de ERP eficiente. Só que em dado momento, senhores, nós vimos a necessidade de implantação desse sistema e nós contratamos uma empresa de consultoria que, através de alguns meses,
eles passaram a nos apoiar e analisar as nossas atividades e culturas empresariais, a cultura do nosso negócio. E aí se desenvolveu um sistema de comunicação ERP e nós treinamos toda a mão de obra. Uma vez que o sistema foi desenvolvido, todo o pessoal, não só de gestão, mas todo o pessoal de chão de fábrica, todos aqueles que tinham acesso ao sistema, aprenderam a trabalhar com ele de forma eficiente, mudou-se a cultura das cabeças, nós passamos a ter uma melhora de comunicação entre os setores e a gerência. Nossos dados hoje são confiáveis, as decisões hoje são muito mais breves, muito mais rápidas, então nós somos hoje uma empresa dinâmica, principalmente em processos licitatórios. A possibilidade de desenvolvimento de indicadores de desempenho favoreceu na nossa certificação das ISO 9, 14 e 18 mil, porque o auditor chega lá e tem os indicadores disponíveis, sem mascarar nada. E por último, nós tivemos também um índice de ganho nas novas licitações, como eu já falei. Uma vez que eu tenho sistema integrado, tenho comunicação, tenho fluidez de sistema, eu tenho como prever melhor a minha parte orçamentária. Conclusão, para finalizarmos, o objetivo desse trabalho foi buscar artigos que entreguem-se ao propósito do assunto mediante a todo o impasse de conceitos e definições, onde pode-se entender a sua intensidade, visto que é um exemplo para qualquer outra empresa que esteja passando pelos mesmos problemas. Isso é fato. Pois uma organização sem inovações e sem tecnologias necessita analisar seus objetivos e metas de mercado. O que você é hoje, como você está hoje, o que você espera da sua companhia num futuro breve. Obrigado. Assim eu concluo minha apresentação.